programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre persianas, pisos, controle de pragas e limpezas de caixas d'água. Nossos convidados, Marcelo Antunes, diretor da MA Decor, e Jonathan Barbosa, diretor do Grupo Volpe. Muito obrigado pela presença. Marcelo, há quantos anos você atua no segmento de decoração e quais são os serviços e produtos que a MA oferece para o público? Eu trabalho no ramo de decoração há mais de 25 anos, Barroso. Uma larga experiência. Hoje a MA Decor pode oferecer aos clientes toda a parte de decoração de interiores, pisos vinílicos, laminados, cortinas, persianas, cabeceiras de cama sob medida, rodapé de acabamento, papéis de parede. Então, assim, tudo que a pessoa precisa para decorar a sua casa, nós temos. Das diversas marcas, das melhores marcas do mercado e para todos os gostos, para todos os bolsos. Só para explicar, a cabeceira de cama, como é que funciona? Tem vários modelos, vários tipos? Na medida que o cliente precisa ir para o tamanho da cama tecido, necessário. Lógico, né? Com tecido, acabamento em tecido. Muito bom. Jonathan, eu queria também saber um pouquinho há quantos anos o Grupo Volpe está no mercado, né? As praças que vocês atuam, né? E os principais serviços oferecidos. Barroso, é um prazer estar aqui hoje no seu programa. O Grupo Volpe possui 2 anos de existência. Nossas praças de atendimento hoje é toda a Baixada Santista, como também a nossa outra filial na unidade de Campinas, que atende aquela região. Hoje a Volpe ela atende na parte de controle de pragas, como também na parte de limpezas e desobstruções, seja elas emergenciais ou preventivas. Para condomínio, casa, comércio? Condomínio, geral, né? Indústria, comércio, canteiros de obras e assim vai. Muito bom. Marcelo, a tela solar, né, aquilo que a gente coloca nas varandas, né, é a melhor opção para proteger as varandas da insolação, os móveis, né? Quais os benefícios e os tipos existentes? Acho que tem uma série de como é que fala? Tramas. De especificação, uma um pouquinho mais clara, outra mais escura. O que isso interfere? Queria que você desse uma explicação geral para a gente. Hoje, com a tendência dos espaços gourmets, que são os terraços, então precisa de uma proteção. E a tela solar é o que melhor atende a todos os clientes nesse quesito, né? Ela tem a sua composição, pode ser PVC com poliéster ou PVC com fibra de vidro. E a praticidade e a facilidade na limpeza, higienização e, além de tudo, Barroso, é a proteção que ela dá. A tela solar ela protege não só dos raios UV, protege o mobiliário e elimina todo aquele calor que vem externo, né? Então, assim, a pessoa consegue utilizar a sua área gourmet com a luz natural sem a entrada dos raios solares. O padrão adotado é a tela solar branca, né? O que vai variar é a abertura da trama. Então nós temos desde a abertura da trama número 1%, que é a mais fechada, até a 10% que a pessoa tem a proteção solar e não perde a visibilidade externa. Esse é o grande fator da tela solar. E utiliza o espaço com a luz ambiente, né? Essa também é uma outra vantagem que a tela solar, sem contar que é um melhor custo-benefício hoje em termos de cortinas para proteção solar. E elas podem ser, no caso também, ela permite automação, né? Permite automação, né, tanto através de controle remoto, até hoje pelo sistema de automação da Alexa.
Através de controle de voz, você sobe e desce a sua cortina. Às vezes a pessoa no espaço gourmet, ela tem uma televisão, tem uma tela e ela precisa escurecer esse ambiente. Então nós trabalhamos com 2 tipos de cortina. A cortina blackout por trás e a tela solar na frente. Sendo que assim, sempre o fundo, que a gente fala que é o back branco, para justamente não comprometer a fachada dos edifícios. Legal. Jonathan, qual a periodicidade recomendada para a detetização das áreas comuns de um condomínio e também nas residências? Tem um período obrigatório por lei? Sim, há um período obrigatório de 6 meses, né, de forma semestral, para a execução dos serviços tanto no condomínio quanto em residenciais. Porém, alguns condomínios adotam uma estratégia mais focada na prevenção e acabam fazendo um preventivo mensal. Hoje, para entrar nesse tipo de atividade, você precisa das licenças da CETESB e também da Vigilância Sanitária. E o órgão regulamentador aqui na cidade de Santos é o CEVIS, a Secretaria de Vigilância Sanitária. Ela faz com que a gente mande o romaneio de entregas de certificações dos condomínios, onde ela faz todo esse controle e uma possível fiscalização, se caso houver necessidade. Como é que está a evolução dos produtos hoje da dedetização? Hoje é possível fazer dedetização a seco praticamente, ou, por exemplo, se alguém tem animais dentro de casa, quais são os tipos de dedetização os produtos utilizados? Eu acho que tem para cupim, tem uma série, mas hoje é menos agressivo? Seja uma pessoa acamada, um pet ou até mesmo uma criança com problemas respiratórios, hoje a gente tem medidas para manter a proteção da casa sem prejudicar a saúde dos moradores. Muito bom, excelente. Marcelo, qual é a diferença entre os pisos laminados e vinílicos? Isso aí é uma dúvida que todo mundo tem, né? Vou colocar o piso laminado, vinílico, e qual é o mais caro? E queria que você falasse um pouquinho de cada um e onde pode ser aplicado, né? Sim, basicamente a diferença é na sua composição, né? O laminado é derivado de madeira e o vinílico, a sua base de fabricação é o PVC. Na verdade, tanto um quanto o outro pode ser utilizado em uso residencial e também comercial. Porém, a diferença básica no dia a dia é o conforto acústico, né? No piso laminado você tem um conforto térmico melhor, porém um conforto acústico pior, ou seja, ele faz mais barulho, principalmente se a pessoa anda com salto, unha de animal. Já o vinílico ele tem um conforto acústico melhor, não faz tanto barulho, tanto eco. Então, assim, para residência, as pessoas optam geralmente pelo laminado por ter um custo melhor e que atende à sua necessidade. O vinílico você utiliza um pouco mais em áreas comerciais, academias, restaurantes, justamente por ter essa necessidade de não fazer tanto barulho com o tráfego das pessoas. Tá, antigamente, a gente via muito tempo atrás, hoje é totalmente diferente, aqueles pisos que parecia que estava pisando no fofo, né? Porque acho que tinha alguma lâmina, alguma tela por baixo, né? Isso não existe mais, né? Não existe. O laminado ainda é aplicado dessa forma, né? Você usa uma manta por baixo, então assim, ele se adapta a qualquer tipo de contrapiso, por isso que você, olhando assim, ele parece nivelado, mas ele vai se adequando conforme a pessoa vai pisando. Então o laminado, ele recebe essa manta e é aplicado sobre a manta, sobre qualquer tipo de contrapiso. Já o vinílico, você precisa de uma preparação do contrapiso. Então assim, nas residências, a gente fala que cria-se uma obra. Por quê? Porque você tem que fazer um nivelamento com cimento, faz um pouco mais de sujeira para poder aplicar o vinílico. E em termos de custo, como eu falei assim, a praticidade e o custo, o laminado se muda um ambiente em algumas horas. O vinílico demanda um pouco mais de tempo. Uma pergunta para o telespectador tentar entender. Quem olha sabe que isso é vinílico ou laminado? Quem não conhece, lógico que não... Ele vai saber quando ele pisar. Assim, às vezes você olhando de longe, hoje já se confunde um pouco, porque tanto um quanto o outro, eles tentam ficar os mais próximos possíveis da madeira, né? Imitar a madeira, para dar aquela sensação de aconchego que a madeira traz ao ambiente. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre persianas, pisos, controle de pragas e limpezas de caixas d'água. Nossos convidados, Marcelo Antunes, diretor da MA Decor, e Jonathan Barbosa, diretor do grupo Volpe. Ô, Jonathan, a gente estava falando dos tipos de dedetização, né? Quero saber, se você voltasse ao assunto, né? Como conciliar a dedetização do ambiente com pessoas
e com problemas respiratórios, né, e pets, né? Que tipo de produto você utilizaria nesse caso? Hoje nós temos N modalidades, né? Cada um para o seu tipo de praga-alvo, porém, nesse cenário que você criou, a gente poderia utilizar proteções tanto com pó inerte em tubulações, onde tem fiação elétrica, motores, como também a tratamento em isca de gel, onde a gente aplica, não atrapalha em nada, não precisa sair do ambiente, ele é inodoro e atóxico, então a gente coloca em pontos estratégicos, fazendo uma proteção na sua casa sem nenhum tipo de contaminação. Deixa eu dar uma pergunta, uma curiosidade. Uma vez a gente fez uma mudança para um apartamento, né? E a gente fez um evento no apartamento e vieram aquelas baratinhas médias, que ficou, não sei, quase um ano para tirar essas baratinhas. Exato. Aí a gente encontrou uma solução para essas baratinhas. Parece que são baratas de restaurantes, umas baratinhas pequenas, né? Você tem conhecimento disso? É difícil mesmo matar essas baratas? Realmente ela é o meu desafio hoje, né? Se eu tenho alguns cabelos brancos, é por causa dela. O nome técnico dessa barata se chama Blatella germanica, né? A francesinha, barata de cozinha. E ela faz exatamente isso, Barroso. Ela faz uma migração através dos utensílios. Então, o maior problema hoje de restaurantes e cozinhas são os fornecedores. Então, eles trazem, a gente tem uma série de dificuldades, porque além de garantir e ter resistência aos produtos, ela também tem um ciclo de evolução muito alto. Então, é por isso que você gravou e teve essa memória bem forte dessa situação. Que foi um tormento, essa barata aí. Exato. É um problema, viu? É isso aí. Ô Marcelo, quais as tendências de hoje para os rodapés, né? Rodapé do mesmo material, outros produtos, altura. Como está funcionando hoje? Hoje o rodapé ele passou a fazer parte da decoração do ambiente, né? Então assim, ele dá o devido acabamento ao ambiente e a tendência de rodapés mais altos, né? Então hoje você tem rodapés que são à base de MDF, tem outros rodapés que são 100% PVC e até a altura de 25, 30 centímetros a gente já trabalhou e já colocou na residência de clientes. Então assim, ele dá uma imponência, ele dá um acabamento ao ambiente, por isso que estão se usando muito o rodapé hoje e geralmente os rodapés na cor branca, né? Que dá um destaque maior na decoração. E esse rodapé é comprado separado, no caso, né? Por exemplo, não é do mesmo material do piso, ou pode ser também? Pode ser, vamos supor, o piso laminado ele é fabricado à base de HDF e MDF. O rodapé também pode ser à base de MDF. E em alguns casos ele vem coordenado com a cor do piso, mas na maioria das vezes hoje as pessoas têm optado pelo rodapé branco para dar um melhor acabamento e mais neutro na decoração. Então, voltando ao assunto, eu esqueci de fazer a pergunta. Por exemplo, se você tem um piso de ardósia, por exemplo, um piso cerâmico, é possível você colocar o piso laminado ou aquele outro tipo de piso? Vinílico em cima, se estiver mais ou menos nivelado. Qual seria a melhor aplicação? Porque às vezes a pessoa muda para um apartamento, não quer quebrar todos os pisos, quer uma coisa prática e quer deixar ele bonito. É possível? É possível, principalmente com o laminado. O laminado é o mais prático e o mais rápido de se fazer isso. Eu coloco uma manta e coloco já o piso direto sobre o contrapiso. No caso do vinílico, sempre precisamos fazer um nivelamento. Por quê? Porque a espessura do vinílico é menor. E existe um grande mito em relação aos pisos, vinílico e laminado, que é a diferença se eu posso lavar, se eu posso molhar. O que acontece hoje? Os pisos laminados evoluíram muito. Então, hoje eles já vêm com uma proteção maior contra a água. E o vinílico, da mesma forma que o laminado, não pode molhar. Então, assim, quem fala que o piso vinílico pode lavar, é falso, é fake. Não pode? Não pode. Tanto o vinílico quanto o laminado, eles têm uma certa resistência à água. Então, assim, entrou água da chuva, deixa a janela aberta, xixi de cachorro, caiu um copo d'água, não vai danificar nem seu piso laminado, nem o vinílico. Tive uma inundação no meu apartamento. Tanto um quanto o outro vai danificar. Ô, Jonathan, fala um pouquinho de caixa d'água e caixa de gordura, né? O que determina os prazos para a limpeza desses dois recipientes? É também Anvisa? É 6 meses? Como é que funciona? A caixa d'água é a Secretaria de Vigilância Sanitária também, junto com o controle de pragas. Porém, a caixa de gordura, quem faz o controle é a SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Santos. Então, nós fazemos esse trabalho da caixa d'água apenas na cidade de Santos uma vez por ano,
tá? De frequência, porém a caixa de gordura é semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano o condomínio, a residência ou até mesmo o comércio é necessário realizar esse esgotamento, descarte correto e certificação da prefeitura. Quem emite a certificação é a prefeitura. Queria que você faça um pouquinho, né, da importância, né, de se fechar as caixas d'água, principalmente da cobertura, né? Sim, porque às vezes a caixa d'água fica aberta, é pombo que entra. A caixa d'água, principalmente a superior, ela está num acesso técnico, ou seja, raramente as pessoas sobem até lá. Então, uma tampa, às vezes, mal realizada ou até mesmo de concreto, com as intempéries acabam se destruindo ou abrindo com o vento. E com isso, acaba sendo um atrativo para o pombo, para qualquer tipo de ave, entrar para beber água e acabar não conseguindo sair. Ele apodrece lá dentro, gera mau gosto na água, problemas, e a gente acaba fazendo uma higienização um pouco mais rigorosa do que é o de costume, quando o reservatório só possui água. Outra coisa, impermeabilização. Que a impermeabilização vencida pode afetar, por exemplo, numa caixa d'água superior, por exemplo. A impermeabilização está com 15 anos, já está toda deteriorada. Isso afeta também, deixa gosto, resíduos. Vocês fazem impermeabilização? Fazemos impermeabilização de caixa d'água, reservatório de caixa d'água, caixa de gordura. A gente faz impermeabilização nesses nichos. A impermeabilização é extremamente importante para proteger a armação de concreto dessa caixa, como também a salubridade dessa água. Então, realmente, o impermeabilizante desgastado ou sem ele altera a potabilidade dessa água. Então, fica a dica aí para os síndicos, né? Fazendo essa inspeção e darem uma olhadinha se as caixas estão fechadas e principalmente na impermeabilização. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos conversando sobre persianas, pisos, controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Nosso convidado, Marcelo Antunes, diretor da MA Decor, e Jonathan Barbosa, diretor do Grupo Volpe. Marcelo, cortinas, persianas, até mesmo as duas ao mesmo tempo, né? O que você recomenda para cada ambiente? Na verdade, assim, Barroso, as cortinas e persianas, elas se complementam, né? A persiana, ela tem Não, vou interromper. O que está se usando mais hoje? Então, você vai falar sobre cortina e persiana. Tem uma tendência hoje, depois da tendência, eu queria que você explicasse. Sim. Existe uma tendência, os arquitetos estão escolhendo mais um tipo de produto hoje, persiana ou cortina normal? A tendência é a persiana, né? A persiana de tecido, que a gente chama, que na denominação de mercado, chamamos também de cortina, por ser uma persiana de tecido. Então, assim, nós chamamos de cortina rolô, cortina romana, alguns tipos de persiana. Por que a persiana é a tendência? Pela praticidade, pela facilidade de higienização. Então, assim, você tem a cortina de tecido, você precisa tirar, mandar na lavanderia, você tem um pouco mais de trabalho na manutenção. Já a persiana não, com aspirador de pó, bocal escova, você, no caso da tela solar, com uma esponjinha, detergente neutro, você faz a manutenção no próprio lugar. Então, assim, a tendência, pela praticidade, pelo dia a dia das pessoas, é se usar as persianas. Porém, o tecido é o que dá o aconchego. Você tem uma cortina de tecido, você tem um acabamento de tecido sobre a persiana, dá um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais aquecido. Também é possível entrar em automação do ambiente. A cortina vai assim? Tem automação? Você tem trilhos motorizados hoje que você comanda também através de comando de voz. Eu pensei que fosse só persiana para cima. Hoje o mercado tecnologicamente da decoração de interiores avançou bastante, né? Legal. Então, você tem tanto através de controle de automação vamos supor, eu tenho um controle de automação na minha sala, eu baixei o telão, automaticamente a cortina já baixa, a cortina já fecha. Legal. Você tem como compor tudo isso no seu ambiente. Muito bom. Viva a tecnologia, né? Exato. Jonathan, primavera e no verão tem maior incidência de chuva, principalmente no verão, de chuvas, né? Eu queria saber da importância da limpeza do poço de drenagem, como executar esse serviço. Poço de drenagem é o que fica no subsolo? Isso. Que capta água Exato. do lençol freático. Exatamente. Precisa ser limpo também? Ele precisa ser limpo com uma frequência mínima de 1 vez por ano, tá? Nós somos, acho que a segunda cidade do mundo mais arenosa, né? Então a gente capta muita água do solo e
essa água ela não vem sozinha, ela vem com uma lama bem ferrosa e que acaba obstruindo as tubulações e principalmente danificando o sistema de drenagem. Então, a limpeza, não só da recolha desse resíduo, mas a desobstrução preventiva é extremamente essencial para a vida desse subsolo. A primeira coisa que a seguradora vai verificar em caso de inundação é a manutenção e o bom uso do sistema de drenagem. Embora não há uma lei que se fiscalize isso, porque é algo interno, o Grupo VOP bate bastante nessa prevenção para evitar possíveis transtornos e principalmente atendimentos emergenciais que a VOP também faz. Então a gente tem sistemas de bombas motorizadas para fazer a drenagem desse poço em caso de uma inundação. Eu já morei em vários prédios com subsolo e não me lembro da periodicidade dessa limpeza. Mas, por exemplo, para desassorear os canos que vocês usam, tipo, alguma mangueira de incêndio? Como é que vocês fazem para desassorear os próprios canos que levam água para esse poço? Isso, a gente trabalha com o sistema de hidrojeteamento. O Grupo VOP tem 2 tipos de sistemas hoje únicos, moldados para a cidade de Santos, porque parar um caminhão na frente de um prédio hoje em dia não é fácil. Então o caminhão ele vem somente para fazer a recolha desse resíduo e o sistema de hidrojeteamento faz uma limpeza, como se fosse uma limpeza de veia mesmo, para deixar ele 100% líquido, a parede limpa, lisa. Quase tudo areia, né? Boa parte areia. Porque né, geralmente a argila está muito mais embaixo, a areia. Exatamente. E se você não fizer esse desassoreamento, pode entupir, água, imagina o prejuízo, a água subindo e os carros todos inundados, né? Então é importante, aí fica a dica também para o síndico fazer todo ano uma vistoria das caixas d'água e de captação de água, principalmente nos poços. Marcelo está chegando no fim, mas preciso falar com você de papel de parede, que era a sua especialidade, né? Dentre tudo, né? Acho que o teu forte aí, muitos anos atrás, hoje já mudou, teu forte são todos esses produtos, era o papel de parede, né? Que você tinha os papéis maravilhosos e tal. Eu queria saber os mais utilizados hoje em dia, qual é a tendência hoje, porque tem também centenas de papéis de parede, um tipo aveludado, outro que parece uma parede pintada, né? Queria saber a tendência, se você ainda está forte nesse segmento. O papel de parede hoje ele é muito usado na decoração, né? Porque a gente considera que o papel de parede é o menor investimento com a maior mudança no ambiente. Então, assim, às vezes você muda um canto, muda um espaço de 1 metro de largura, você muda totalmente a cara do ambiente com um pequeno investimento, né? Hoje é legal porque vai mudando a tendência com o passar dos anos. Hoje a gente tem uma tendência de usar mais texturas leves, papéis lisos, que imitam linho, né? Mas sem deixar de lado a estampa. Né? Mas de repente, por exemplo, num lavabo, fazer uma parede com aquele tipo aveludado, não sei direito, só um pedaço para compor aquele... Sim, a textura de tecido, né? A estampa de veludo se usa assim em ambientes como lavabo, às vezes num hall social. O brasileiro ele ainda é pouco ousado no uso do papel de parede, né? As pessoas usam assim papéis lisos, texturas leves, porque tem medo de errar na mão. Aqui você falou menos é mais, né? Menos é mais. Mas assim, hoje você tem papel de parede que, por incrível que pareça, tem tecido na sua composição, tem vidro na sua composição, tem pedra na sua composição. Então você tem uma variedade muito grande para atender todos os gostos e também, né, Barrozinho, todos os bolsos. É isso aí, porque é caro, viu? Eu nem vou contar porque não tem tempo. Fica para outro programa, o orçamento que eu fiz no apartamento que eu morava 4 anos atrás, quase cai duro. Só para... Bom, eu nem vou falar. Bom, vamos passar porque eu preciso falar, tem 1 minuto para a gente falar sobre cupins. Que problema que é cupim? Às vezes o cara vende um apartamento, a família quer sair do apartamento por causa de cupim. Então você consegue resumir assim em 1 minuto como você pode identificar esse cupim, o que você faz para tentar acabar com essa praga? Isso aí realmente é uma praga. Realmente, Barroso, e assombra a nossa cidade, né? Vou ser bem breve. Existem 2 tipos de cupim que são muito característicos na nossa região. Aquele que faz aquela bolinha do móvel, e tem aquele cupim que é o cupim de solo, que é o de concreto, né? Mas ele não come concreto. Ele só forrageia e pega todas as fissuras para chegar até a madeira fixada na parede. Esse realmente é o que causa mais transtornos a todos nós, mas o Grupo VOP está para atender todos os tipos.
seja ele de forma convencional ou na parte tecnológica também. Por exemplo, quando você vê caindo um pozinho, só para terminar, é um sinal que pode ser ou uma, né, cupim ou tem um outro... Broca. Broca ou cupim. Exato, eles têm a mesma característica, mas esse tipo de cupim ele não migra. Hoje é fácil matar esses cupins? Facilmente. Eu acho que a maior dificuldade é enquadrar a execução e efetividade com o menos contaminação possível dentro da sua casa, porque esse de fato o produto é líquido e nocivo. Muito bom. Então, quero demais, chegamos no final do programa, estouramos o tempo, eu quero demais agradecer o Marcelo, meu amigo, companheiro de Rotary, ao Jonathan pela primeira vez no programa. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.